Meio-dia e 2, hora de Brasília, boa tarde. Hoje é sexta-feira e o NT Sul deste 24 de abril já está começando e vem trazendo para você as principais notícias do dia. Confira alguns dos destaques de hoje. Transportadores escolares e de turismo de Cachoeira do Sul realizam carreata. Os transportadores procuraram deixar bem claro que a intenção não é protestar, e sim chamar a atenção das autoridades para a situação deles que estão totalmente sem nenhuma fonte de renda desde que começou a pandemia de coronavírus, quando então tiveram que paralisar completamente as atividades e ficar sem nenhuma fonte de renda. Estiagem em Cachoeira do Sul. Pode faltar água nas torneiras? A gente conversou com o gestor da Corsan sobre esse assunto. Gasolina mais barata em Cachoeira do Sul. Nossa equipe fez uma pesquisa para descobrir qual posto está cobrando menos pelo litro de gasolina. O preço da gasolina segue em queda nos postos de Cachoeira do Sul. O litro da Comum foi encontrado a R$ 3,96. Passageiros do transporte coletivo de Cachoeira do Sul sofrem com redução na prestação do serviço. A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul autorizou a Transporte Nossa Senhora das Graças a reduzir os horários, as linhas de ônibus para atendimento à população. Só que desde então, quem precisa realmente usar os serviços está amargando nas paradas de ônibus esperas e esperas, longas esperas, sem saber qual horário de cada linha, qual horário de cada ônibus. E ainda, vídeo monitoramento em Cachoeira do Sul ainda não tem data para começo da operação e a gente traz os detalhes. Essas e outras notícias a partir de agora no NT Sul, que já está no ar. E a gente traz nessa sexta-feira também as informações sobre o pedido de demissão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. É o assunto que domina a pauta nos telejornais, as capas de todos os jornais brasileiros. Decisão que foi anunciada agora há pouco. Ele fez coletiva de imprensa a partir das 11 horas da manhã. E nesta edição do NT Sul, nós vamos trazer trechos da fala do ministro Sérgio Moro, anunciando, portanto, a sua inconformidade em relação às decisões do governo federal e o anúncio, portanto, de sua saída. Já já a gente traz esses detalhes para você. O novo ministro da Saúde, Nelson Taixe, defendeu a elaboração de um plano para o fim do isolamento social. Segundo ele, é impossível um país sobreviver por mais de um ano parado. Construir um plano de saída do isolamento social em conjunto com estados e municípios. Esse foi um dos primeiros anúncios feitos pelo novo ministro da Saúde, Nelson Taixe, desde sua posse no comando da saúde do país. Segundo ele, o governo federal já trabalha na elaboração de uma diretriz que será apresentada para orientar cidades e estados na flexibilização do distanciamento social contra o coronavírus. A previsão é de que o plano seja divulgado na próxima semana. Taixe, no entanto, não apresentou qualquer informação sobre como será direcionado o plano ou dados que serão utilizados como fundamentação para as novas diretrizes. Está desenhado a criação do banco de dados. A gente vai trabalhar melhor a informação e aí vai ser Ministério da Saúde, Casa Civil, outros ministérios. Uma coisa importante em relação ao Ministério da Saúde é que a gente vai buscar uma integração cada vez maior com as outras, com outros grupos do governo, porque você vai ter consolidação da informação, maior detalhamento. Em relação a isso, a gente também está trabalhando com a iniciativa privada, a gente está trabalhando com o pessoal que está naquele programa do Itaú, que doou 1 bilhão, onde a gente também tem, a gente vai ter dados ligados a hospitais, estados, tudo isso vai ser consolidado num programa dos vários ministérios. Então, a saúde trabalha em bloco com os ministérios, é um programa do governo, tá certo? O ministro defendeu que o trabalho da pasta seja focado em 3 eixos: informação, infraestrutura e uma diretriz para que estados e municípios criem políticas em relação ao isolamento e distanciamento. Segundo ele, muito pouco se sabe ainda sobre a Covid-19, o que dificulta a decisão dos gestores. Um dos problemas que a gente tem da situação da Covid atual é porque a gente sabe muito pouco da doença. Quando você sabe muito pouco, o teu poder de decidir de uma forma mais estruturada e sólida é pequeno. E você vai fazendo escolhas, mas aquilo é frágil, porque você não sabe exatamente do que você está tratando. Então, informação em relação à doença é fundamental.
quantos casos, como é que é a transmissão, quantos transmitem, quantos ficam curados, quantos vão para a UTI, quantos ficam no hospital. A informação sobre a doença é crítica. O ministro citou o conceito de que 70% da população precisa entrar em contato com o vírus para que a comunidade adquira a imunidade, explicando que talvez a gente nem chegue a esse número antes da vacina, referindo-se aos casos no Brasil. O terceiro braço é a gente desenhar uma diretriz que possa dar suporte a estados e cidades para que desenhem seus programas em relação ao isolamento e ao distanciamento, né? Colocando um pouco em relação à saúde como um todo, a gente hoje tem 43.500 casos do coronavírus no Brasil. Se a gente imaginar que a gente pode ter uma margem de erro grande, digamos que a gente tem aí 100 vezes, isso aí é só um exemplo hipotético. A gente está falando em 4 milhões de pessoas, tá? 4 milhões de pessoas, nós hoje somos 212 milhões. Então, fora da Covid, tem 208 milhões de pessoas que continuam com suas doenças, com seus problemas e que têm que ter isso tratado, certo? E o que representam hoje 4 milhões de pessoas num país como esse? 2% da população. Se a gente sabe que se existe aí o conceito que você tem que ter 70% da população contato com a doença para que ela seja imune, e a vacina vai levar talvez um ano e meio, entre 2 e 70, e se você não tem um crescimento explosivo da doença, que não está acontecendo no Brasil, a gente talvez nem chegue nesse número, antes da vacina. Isso pode levar o quê? Um ano e meio? É impossível um país sobreviver um ano e meio parado. O afastamento ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Por fim, se mostrou otimista com relação à estrutura do país para o enfrentamento da pandemia. Em relação ao Brasil, hoje a gente tem 43 mil casos, 43.500. Dos casos resolvidos, a gente tem, infelizmente, 2.700 mortes, mas a gente tem 24.300 pessoas curadas. Então, a situação é difícil, a situação é complexa, mas, com certeza, a gente tem condição de passar por ela e, além disso, deixar o Brasil preparado, com um sistema de saúde preparado, mais forte, para o pós-Covid. Ontem à tarde, cerca de 35 veículos de transporte escolar e de turismo de Cachoeira do Sul participaram de uma manifestação. A intenção foi chamar a atenção para a difícil situação da categoria. O prolongamento da Avenida Brasil, abaixo do Hotel União, foi o local de concentração dos cerca de 30 transportadores de turismo e escolares de Cachoeira do Sul. Os transportadores procuraram deixar bem claro que a intenção não é protestar, e sim chamar a atenção das autoridades para a situação deles, que estão totalmente sem nenhuma fonte de renda desde que começou a pandemia de coronavírus, quando então tiveram que paralisar completamente as atividades e ficar sem nenhuma fonte de renda. Há cerca de 20 anos, o Ubirajara atua com turismo e viagens. A pandemia paralisou todas as atividades e gerou uma situação sem precedentes. Eu nunca tinha visto nada igual, né? Porque no meu caso, como o caso de todo mundo que está aqui, o caso particular do turismo, fonte zero, né? A gente realmente não tem entrada zero. A gente tem compromisso, tem financiamento, né? E infelizmente nós não temos nem, eu penso que a gente não tem nem noção de quando retornar. Foi realmente o que o outro companheiro estava falando, né? O apoio, a única coisa que a gente espera do governo é algum respaldo financeiro, financiamento. A gente não quer nada de graça também, né? Somente para poder a gente manter vivo, manter emprego. É uma situação complicada. E o que a gente reivindica é financiamento com carência e juro baixo, né? Como o governo já fez em outras vezes e agora mais ainda, né? Tem PLs aprovada em andamento, mas efetivamente no banco não tem nada ainda, né? Enquanto não tiver no banco, nós continuamos, já faz mais de meses que não rodamos, né? Entendeu? Tem gente que está pior que eu, que está totalmente parado, né? Tem uns em situação bem pior. Então, mas a gente está no mesmo barco, né? O anseio dos colegas é também do Edilson, que teve então a ideia de mobilizar a categoria em um movimento que atraísse a atenção das autoridades e para encaminhamento de demandas nas esferas municipal, estadual e federal. A reivindicação municipal aqui seria agilidade ao nosso pagamento, que a gente já prestou o serviço lá no início de fevereiro e março.
que agilizem esse pagamento, porque isso... Transporte escolar? E o transporte escolar. Isso é um serviço que a gente já prestou, só ainda não recebeu. Então a gente quer essa agilidade, porque também foi solicitado para a secretária de Educação, que ficou de ver com a parte jurídica, que se tinha uma possibilidade da gente adiantar. Tipo assim, a gente tem uma média de 20 dias letivos no mês. Se não teria como a prefeitura nos adiantar 10 e depois, quando a coisa voltar à normalidade, a gente suprir esse pagamento que foi adiantado. A critério municipal seria isso. Estadual, a mesma questão do pagamento. A gente já prestou o serviço lá em fevereiro e março. Gostaríamos que o senhor governador agilizasse essa parte para nós também. E fevereiro e março, né? Fevereiro e março. E na esfera federal, nosso presidente Jair Bolsonaro que nos conseguisse um apoio de financiamento com juro baixo para a gente conseguir manter os nossos funcionários, honrar os nossos compromissos, que independente da gente estar trabalhando ou não, os compromissos seguem igual. A gente tem financiamento de carro para pagar, a gente tem funcionário que se tu não demitir, tu tem que arcar com os custos. Em comboio, os veículos atravessaram as principais ruas do centro da cidade promovendo um buzinaço. Em vários veículos, mensagens com pedidos de socorro. Os manifestantes passaram em frente à Secretaria Municipal de Educação e contornaram o Chateau. O líder do movimento entregou à titular da pasta, Ana Margarete, um ofício e um abaixo-assinado com as reivindicações da categoria na esfera municipal. Nós já encaminhamos para o financeiro, né, todo o material, toda a documentação, as notas fiscais que você paga. Já foram pagas a parte do salário de educação e agora com certeza em seguida a gente vai pagar o MDE, porque já está na fazenda já para ser efetivado. Uma outra sugestão que eles pontuam é a questão de a possibilidade deles receberem antecipadamente 10 dias do serviço que eles irão prestar até o final do ano. Alguma possibilidade com relação a isso? Não existe, porque nós no contrato são dias trabalhados, né? E nós não temos como prestar conta de um serviço, pagar um serviço que não foi feito. Então não existe possibilidades. Segundo a direção do movimento, ofícios também serão encaminhados à 24ª Coordenadoria Regional de Educação, solicitando o recebimento dos serviços já prestados durante os primeiros dias do ano letivo e ao governo federal, através da entidade da categoria, com sede em Porto Alegre. E olha só, 80 monitores ligados à Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul, através de contrato emergencial, foram demitidos ontem. Pela justificativa da Prefeitura, não há como mantê-los sem atividades, já que as aulas estão suspensas devido à pandemia de coronavírus. Desde o dia 16 de março, nós estávamos aguardando, né, para ver como é que ia proceder a questão das voltas às aulas, né, que nós estamos bastante ansiosos para que isso aconteça, mas a gente sabe que a questão de segurança demora muito. E os monitores, aqueles professores que não estão envolvidos em atividades nenhuma. E o contrato emergencial nos permite, né, que a gente seja exonerado no momento que o município não esteja prestando serviço ao município. E alguma possibilidade depois da volta à normalidade de que esse pessoal seja recontratado? É outro processo? Eu hoje conversando ainda com o Leonel pela manhã, e o Leonel falou que nós vamos ver da possibilidade junto ao Tribunal de Contas, né, do Ministério Público, para ver se a gente consegue então readequar de novo, né, a esses contratados. Agora meio-dia 16, hora de Brasília. Destaco a você que chegou agora há pouco que já a gente vai trazer trechos da entrevista concedida pelo ministro Sérgio Moro, né, ministro da Segurança Pública, também ministro da Justiça, que anunciou que vai sair do governo de Jair Bolsonaro. Vai deixar, portanto, o ministério. Já a gente traz trechos dessa entrevista aqui no NT Sul. Bom, nós vamos mudar de assunto agora porque é hora do quadro Vida Animal aqui no NT Sul. Você tem um pet aí na sua casa? Você é dono ou proprietário dele? Sabe a diferença entre esses termos e qual o correto de ser utilizado? Confira a resposta agora com Edson Salomão. As pessoas que lidam com animais, que assistem vídeos, palestras,
conferências, tem notado que nos últimos anos mudou um pouco assim o termo. Antes sempre falavam em o proprietário do cão, o proprietário do gato. Hoje estão usando mais o tutor que é o termo mais utilizado. Então tem umas pessoas que me procuraram para saber qual é o certo, é tutor ou é proprietário. Então eu fui olhar no dicionário e, sem dúvida, o termo mais correto é tutor, porque se refere a um ser vivo, é aquele que protege, que ampara. O termo proprietário é mais para um proprietário de um carro, de uma coisa, assim, é aquele que tem a posse, detém a posse e faz o que quer com aquilo. Na minha opinião, isso não influi em nada. O que interessa é a posse responsável. Não muda nada se chamar de tutor, se chamar de proprietário, isso aí, o que interessa é o amor, a atenção, a dedicação de guardar alguns minutos por dia para brincar com seu animal de estimação, que a maior alegria para uma pessoa é chegar em casa e ter um animal de estimação que ele possa afagar, brincar e compartilhar as suas tristezas. E através dos animais, muitas pessoas conseguem até se curar da depressão. Está comprovado cientificamente que o convívio de animais de estimação melhora muito o bem-estar da pessoa. Então, principalmente pessoas solitárias, que estão às vezes sozinhos numa casa e tendo um animal de estimação, a vida se torna melhor. Então, o termo para mim tanto faz, o que interessa é que as pessoas tenham a consciência de que quando resolve a ter um animal de estimação, aquilo não é um brinquedo. Um animal de estimação é um ser vivo que precisa de amor, de carinho, de cuidados, com a comida, com a saúde, com a higiene. Então, hoje nós temos uma facilidade enorme para dar uma boa qualidade de vida para os nossos animais de estimação. Tanto sendo proprietário ou tutor, eles podem e merecem todo o nosso carinho e todo o nosso respeito. Em Bagé, município da região da Campanha do Rio Grande do Sul, a população enfrenta racionamento de água há mais de um mês. Lá, durante 12 horas do dia, não tem água nas torneiras. Desde dezembro, os gaúchos sofrem com a estiagem. Mas e aqui em Cachoeira do Sul? Será que a população também vai passar por isso? A repórter Gabriela Belo vai nos responder estas e outras perguntas. Gabi, boa tarde. Olá, Daniel. Boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Com o isolamento social, muitas cidades têm dito que o consumo de água ele aumentou. Aqui em Cachoeira do Sul, o nível do rio Jacuí está cada vez mais baixo. E é sobre isso que a gente vai conversar com o gestor da Corsã do município, Neurildo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a você, aos telespectadores. Gestor, esse nível cada vez mais baixo preocupa, claro, e qual é o risco de um racionamento de água aqui no município? Olha, o risco do nível do rio Jacuí nos preocupa. Nós já estamos trabalhando, digamos, no plano B, que é com uma bomba submersa para a captação, não porque ele está a 1 metro já abaixo da captação normal, mas não há, no momento, nível de racionamento. A gente tem, digamos, nos próximos 15 dias, não teremos esse risco ainda. Mas se dentro de 15 dias a gente não tiver uma chuva significativa, aí sim isso pode começar a acontecer. Pode-se começar a pensar, mas antes disso a gente vai ter que buscar outras alternativas para que isso não ocorra. Digamos, mudar a bomba de local, a se aproximar mais do leito do rio, do meio dele, se isso ocorrer de baixar o nível dele, mas no momento a gente não pensa em racionamento. Só pede o cuidado que as pessoas utilizem água com prudência. A captação agora ela está sendo feita pela bomba bem no fundo, né? Bem abaixo do normal.
normal, a gente usa a captação no rio através de um crivo, numa câmera que ela fica abaixo do nível do rio, e é onde tem as duas bombas que fazem este trabalho de captação de água. No momento, a gente tem uma terceira bomba instalada dentro do rio, submersa, a qual está jogando água para dentro dessa câmera, onde a outra bomba recalca para a estação de tratamento de água. Então, é uma bomba auxiliar. Sim, essa bomba auxiliar está trabalhando desde o dia 20 de março, diariamente, e sem poder interromper devido ao baixo nível do rio. E o consumo de água, ele aumentou significativamente nesse período? Não posso dizer que ele aumentou consideravelmente. Ele oscilou um pouco para mais, mas não uma coisa preocupante. Não foi muito diferente do mês de março. Não houve assim nenhuma mudança radical nesse sentido. Nada mais que 10% disso. Em metros cúbicos, esse aumento de 10% significa quanto? Em torno de 200 metros a mais, 200 metros cúbicos a mais por dia. A gente solicita que nosso usuário tenha prudência no uso da água devido à estiagem. Ela vai se prorrogar nesse mês de abril. A previsão de chuva que pode amenizar esse problema é lá no mês de maio, já na segunda semana de maio, digamos assim. Então, que as pessoas usem com prudência. E nós voltamos aqui já a atender normalmente no nosso escritório, na UES. Com o decreto do prefeito municipal, as pessoas podem se dirigir direto à unidade, só tem o controle de entrada pelo número de pessoas que pode ficar dentro da repartição. Que a gente teve, inclusive, um anúncio de parte da companhia de que a fatura, o consumo, ele seria cobrado de acordo com a média do mesmo período do ano passado, para que os funcionários da Corsã não precisassem ir nas residências nesse período. Sim, a gente, quando começou no dia 23 de março o problema, com o decreto do governador, a gente suspendeu a leitura até a segunda-feira, dia 13. Dia 13 a gente voltou à normalidade de fazer as leituras nos imóveis e entregando a fatura. E os canais digitais, eles seguem normalmente, para aquelas pessoas que seguem isolamento, que... Sim, a gente continua atendendo normalmente no 0800 646 6444, que é 24 horas, no app da Corsã, na central de atendimento no www.corsan.com.br e no Facebook, Twitter. A gente continua trabalhando normal com os aplicativos que temos dentro da internet atual, do modelo de atendimento à distância. Ou seja, só se não conseguiu resolver o problema através dessas plataformas, aí sim vai ao escritório da Corsã. A gente pede que as pessoas, para evitar o risco do coronavírus, que usem os meios dessas plataformas digitais, que assim diminui o risco, e o movimento das pessoas na cidade, Tá certo, então, gestor, muito obrigada por todas as informações. Um bom trabalho por aí. Obrigado, eu que agradeço o espaço e estaremos sempre à disposição para atender e dar as informações ao público de Cachoeira do Sul. Tá certo, então, essas foram as informações do Neurildo Dassi, ele que é gestor da unidade da Corsã aqui de Cachoeira do Sul, Daniel. Eu volto contigo. Obrigado, Gabi, pelas informações. É isso, vamos cuidar, não consumir exageradamente a água, porque o período é de estiagem ainda aqui no Rio Grande do Sul, estamos carecendo de chuva. Bom, é hora de interatividade, não deixe de participar do NT Sul enviando a sua mensagem aqui pra gente. Eu vou relembrar os nossos contatos. Pelo WhatsApp, é só você mandar a sua mensagem para o 51997697129. E pelo Facebook, você encontra a gente acessando facebook.com/TV Cachoeira. Tem a nossa live, a nossa transmissão, o mesmo conteúdo que vai ao ar na televisão, em canal aberto. Você pode nos assistir lá no Facebook diretamente e ainda interagir com a gente, olha que legal. Então, se você ainda não curtiu a nossa página do Face, passe lá, dê o seu like para você receber todas as notificações. Vou começar mandando abraços aqui para os amigos do Face. O Luiz Augusto, bom dia, uma ótima tarde de sexta-feira para vocês. Um excelente fim de semana, hoje sempre na audiência aqui no Barro Vermelho. Obrigado, Luiz Augusto. Um abraço para os amigos aí no interior de Cachoeira do Sul. O Daniel Silk está nos acompanhando em Cachoeirinha, lá na Grande Porto Alegre. Obrigado, Daniel. Um abraço para você aí, uma boa sexta-feira.
A Rosane Cassol está nos acompanhando lá em Morrinhos do Sul. Obrigado, Rosane. Um abraço para você aí também. A Juliana Richard também passando por aqui. A Márcia Azevedo, a Sônia Jureci Machado Azevedo, bairro Augusta. Grande abraço para todos vocês aí. A Jussara Lopes. Quem mais? Deixa eu encontrar aqui. Tem mais pessoas aqui interagindo, daqui a pouquinho. O Euni Talovitz, estou assistindo o jornal aqui no Skiffer, também interior de Cachoeira. Obrigado pelo carinho, pela audiência com a gente aqui. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no nosso WhatsApp. A Marisa Simas, de Cachoeira do Sul, estou em casa, cuidando das plantas. E a Marisa mandou uma foto pra gente. Olha que coisa linda! Bela decoração, né? As plantas certamente deixam assim o ambiente maravilhoso, né? Muito legal. É o tempo perfeito, né, de cuidar da casa, cuidar das plantas. Certamente alegra todo mundo aí, né? Bom, daqui a pouquinho tem mais interatividade, mais recados dos nossos telespectadores. Se você não mandou sua mensagem ainda, a sua foto, corre aí, mande lá nos nossos canais de interatividade. A seguir, gasolina mais barata em Cachoeira do Sul. A nossa equipe fez uma pesquisa para descobrir qual posto está cobrando menos pelo litro de gasolina. O preço da gasolina segue em queda nos postos de Cachoeira do Sul. O litro da Comum foi encontrado a R$ 3,96. Passageiros do transporte coletivo de Cachoeira do Sul sofrem com redução na prestação do serviço. A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul autorizou a Transporte Nossa Senhora das Graças a reduzir os horários, as linhas de ônibus para atendimento à população. Só que desde então, quem precisa realmente usar os serviços está amargando nas paradas de ônibus esperas e esperas, longas esperas, sem saber qual horário de cada linha, qual horário de cada ônibus. E ainda, vídeo monitoramento em Cachoeira do Sul não tem data para começo da operação e a gente traz os detalhes. O intervalo é rapidinho, 1 minutinho, fique com a gente. Meio-dia e 30 agora, hora de Brasília. Boa tarde para você que chegou em casa, ligou a sua TV, está acompanhando a programação da TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira. Bom, nós vamos falar agora sobre o assunto que está dominando o noticiário nacional, que é a coletiva de imprensa, foi a coletiva de imprensa do ministro Sérgio Moro, a partir das 11 horas da manhã, em que ele anunciou que vai deixar o governo de Jair Bolsonaro. É um assunto que já vem tomando forma desde ontem, né, devido à pressão para a demissão do atual chefe da Polícia Federal. E nós vamos conversar agora com a Thelma Tomás, que está lá na nossa redação e traz mais detalhes para a gente sobre esse caso, sobre essa situação, né, que se soma à pandemia do coronavírus e todo esse boom de notícias e problemas para os governos. Thelma, boa tarde. O que você traz de informações para a gente? Boa tarde, Daniel. Boa tarde a quem nos acompanha em casa pelo NTSU. Pois é, depois de 15 meses, então, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu exoneração do cargo. O que acontece nesse momento é que a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, foi o que a gente chama aqui de a pá de cal na relação já estremecida entre o ministro e o presidente Jair Messias Bolsonaro. O ministro não resistiu à exposição e à desautorização do cargo impostos pelo presidente Moro, que tem mais de 20 anos de magistratura, defendia um ministério técnico e tinha uma carta branca do presidente, a partir do convite, para nomear e gerir os cargos que compõem o Ministério da Justiça. Com a decisão de Jair Messias Bolsonaro, efetivada hoje pela manhã, com a publicação da exoneração, então, de Maurício, a relação que já andava estremecida acabou ruindo. Nós separamos alguns trechos aí dos pronunciamentos que foram colhidos hoje a partir da coletiva do ministro Sérgio Moro. Teríamos um compromisso com o combate à corrupção, crime organizado e a criminalidade violenta. Inclusive foi me prometido na ocasião carta branca para nomear todos os assessores, inclusive desses órgãos, né, policiais, como a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. Como eu estava abandonando 22 anos da magistratura, contribuí 22 anos para a Previdência e perdia, né, saindo da magistratura, essa Previdência.
pedir apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, que é muito poderosa, que se algo me acontecesse, né, pedir que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei para assumir essa posição específica no Ministério da Justiça. A partir do segundo semestre do ano passado, passou a haver uma insistência do presidente da troca do comando da Polícia Federal. Isso, inclusive, foi declarado publicamente pelo próprio presidente. Bom, nós estamos conversando aqui com a Thelma Tomás e acabamos de ver a sonora, não é? Um trechinho do vídeo do ministro Sérgio Moro, em que ele detalha aquela que foi a única condição que ele colocou para o então candidato, ou então para o Sérgio, na verdade, para o presidente Bolsonaro, né? Já tinha sido eleito, para compor o ministério, que era esse segredo, vamos dizer assim, que ele revelou agora, né, Thelma? Que era, caso ele tivesse algum problema, que a esposa tivesse uma pensão. Muita gente pensava que era a indicação para o STF, enfim. E aí ele destaca esse problema da indicação política, que foi o que azedou as relações, né? Sérgio Moro defendia que tivesse a seu lado profissionais técnicos e que o combate à corrupção, principalmente, ele que foi nomeado superministro, né, como foi definido, justamente pela visibilidade que o trabalho trouxe a partir do combate à corrupção, na Operação Lava Jato se viu posto contra a parede com decisões políticas de Jair Messias Bolsonaro. O governo perde muito, né, Daniel Nunes, com isso, com a saída de Sérgio Moro, principalmente no que diz respeito à credibilidade. Afinal, essa intervenção do presidente vem a partir de um momento em que a Polícia Federal, num trabalho absolutamente técnico, como vem sendo defendido, né, pelo ex-ministro Sérgio Moro, se aproxima num trabalho de investigação dos próprios filhos do presidente. A gente separou ainda mais um trecho da declaração do ministro Sérgio Moro, quando diz que está arrumando as malas e limpando as gavetas. Poderia ser alterado o diretor-geral desde que eu tivesse uma causa consistente. Não tendo uma causa consistente e percebendo que essa interferência política pode levar a relações impróprias entre o diretor-geral, entre os superintendentes, com o presidente da República, é algo que realmente eu não posso concordar. Eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão, né? Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Bom, essa decisão de Sérgio Moro, né, de deixar o governo de Jair Bolsonaro, e com essa decisão se vai um ícone do combate à corrupção na história recente do Brasil, né, Thelma? Mostrando, inclusive, o posicionamento sempre contundente do presidente, que prefere sempre deixar claro que o comando está com a caneta que ele impunha, né? Deixando, inclusive, fragilizado o que tinha de mais consistente, né? Que era o superministro, o combate à corrupção, e fragiliza bastante a relação toda do governo, inclusive com os eleitores de Bolsonaro, que defendiam ferrenhamente essa posição de combate à corrupção e rigidez nesse processo a partir da Lava Jato. É o segundo ícone que cai. Mandetta, que não tinha mesmo respaldo de Messias Bolsonaro, tinha, no entanto, uma popularidade bastante consolidada entre a população de maneira geral, né, Daniel? A gente vai acompanhar agora como vai se comportar o próprio governo, tentando se reestruturar e garantir um pouco mais de credibilidade e popularidade junto aos brasileiros. Exatamente. E nós aqui vamos continuar acompanhando, trazendo informações para que você de casa possa ficar também bem informado sobre esses desdobramentos todos. Thelma, muito obrigado pelas informações. Obrigada, Nunes. Boa tarde.
Bom, vamos falar do tempo? O fim de semana em Cachoeira do Sul vai ser de sol, calor, mas também possivelmente de chuva, de pancadas. Veja agora na previsão do tempo. Sexta-feira com sol e poucas nuvens e a temperatura sobe um pouquinho mais do que nos últimos dias à tarde. Mínima 15 graus e máxima 32. Sábado novamente tem sol e poucas nuvens e calor à tarde. Temperatura mínima 17 graus e máxima 33. Domingo já tem mudança no tempo. Vai ter nuvens, a temperatura cai um pouquinho e podem ocorrer pancadas isoladas de chuva. Mínima 19 graus e máxima 29. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Uma massa de ar seco garante uma sexta-feira de tempo firme e temperatura mais elevada no Rio Grande do Sul. O aumento do calor foi gradual ao longo da semana e hoje muitas regiões devem chegar aos 30 graus. A umidade relativa do ar tem índices baixos, inferiores aos 30% em diversas cidades. O calor mais forte ocorre na fronteira oeste. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 33. Em Passo Fundo, no norte do estado, 29 graus. Em Santa Maria, na região central, 32. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 27 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 29 graus. Termina hoje a campanha de vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul. O prazo original era o dia 14, mas foi prorrogado pelo governo federal. Em todo o estado, a expectativa é de que 12 milhões e 600 mil animais sejam imunizados entre bovinos e bubalinos de todas as idades. Para evitar aglomerações nas inspetorias locais, os produtores podem enviar os comprovantes de vacinação por e-mail. Em Cachoeira do Sul, o e-mail é ivz-cachoeiradosul@agricultura.rs.gov.br. O prazo para apresentação de notas fiscais de compra de vacinas contra a febre aftosa foi prorrogado até o dia 30 de abril. Nesta semana, a Petrobras anunciou uma nova redução nos preços médios dos combustíveis vendidos nas refinarias. A gasolina deve ficar 8% mais barata e o diesel vai ter queda de 4%. No acumulado do ano, o preço da gasolina já caiu 52,3% e do diesel 38%. Nossa equipe de reportagem fez uma pesquisa hoje de manhã para descobrir qual posto está cobrando menos pelo litro de gasolina. Confira. O preço da gasolina continua em queda nos postos de Cachoeira do Sul. Em pesquisa realizada na manhã desta sexta-feira, foi constatado que 10 dos 14 estabelecimentos consultados estão cobrando menos de R$ 4,00 pelo litro da comum. Neste, encontramos o preço mais baixo da cidade, R$ 3,96 o litro. A equipe visitou 14 postos do meio urbano de Cachoeira do Sul entre 9 e 10 horas. 6 postos estão cobrando R$ 3,99 pelo litro da gasolina comum. Em 3, o preço está R$ 3,97. E só o estabelecimento da Rua 7 de Setembro cobra R$ 3,96. O preço mais alto encontrado, repito, nos postos do meio urbano, foi R$ 4,09, neste posto da Zona Norte. Na placa deste outro, a informação ainda não foi atualizada. Na bomba, a redução já era passada para os motoristas. Segundo os frentistas, as alterações ocorreram entre a tarde de quinta e manhã desta sexta. Incrível, né? Porque nas refinarias o preço baixou aí mais de 50%, como a gente viu, em torno disso, especialmente para a gasolina, mas na bomba para o consumidor restou uma bomba, né? Porque o preço ainda continua elevado. A gente não sabe o que acontece, onde se perde, a fiscalização também não é tudo isso e o consumidor termina pagando um preço bem considerável. Bom, nós vamos para mais um bloco de interações aqui no NT Sul. Se você ainda não mandou o seu recadinho, a sua foto, o nosso número de WhatsApp é o 51 99769 7129. E no Facebook, o endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Abraços rápidos aqui para os nossos amigos do Face. A Claudete Aires Nunes, ela é de Cachoeira do Sul e manda aqui um abraço. Brique Cachoeira do Sul, diz ela. Valeu, Claudete, um abraço para você.
Fabrícia Cristina Prussiano, oi, boa tarde, sou a Fabrícia, um abraço para todos da Água Morna. Abraço, Fabrícia, tudo de bom para você. Vamos aqui para nossa telinha, vamos ver os amigos do nosso WhatsApp. Andréia, também aqui de Cachoeira, depois das 7 da noite, aqui no centro, não tem mais ônibus que vá para o bairro Xangri-Lá. Tem alguma coisa errada nessa tabela da Transporte Nossa Senhora das Graças. Bom, é o que a gente acabou de trazer de informações aqui, não é? Tem realmente problemas, as pessoas estão aguardando muito tempo e aparentemente os horários não estão sendo cumpridos à risca. A gente vai continuar acompanhando. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos dos nossos telespectadores. O governador Eduardo Leite anunciou a publicação de portaria que estabelece protocolos que devem ser seguidos para a retomada gradual de atendimentos eletivos em hospitais públicos e privados no Rio Grande do Sul. A preocupação de muitos hospitais que não estão incluídos no rol dos referenciados para atendimento a casos de Covid-19 e, por isso, limitados nos atendimentos e fora do grupo que recebe reforço financeiro do Ministério da Saúde, está próxima de ser solucionada. O governo do estado editou ontem uma portaria para a retomada dos procedimentos eletivos, que são todos aqueles que não implicam em urgência, consultas, exames e cirurgias agendadas. Essa portaria pretende, então, regulamentar a retomada dos serviços eletivos da rede hospitalar pública e privada, porque, na realidade, serviços de saúde são essenciais e sempre estiveram previstos no decreto do governo do estado. O que pretendemos? Normatizar, darmos orientações do ponto de vista da vigilância epidemiológica e sanitária para garantir a segurança do trabalhador do estabelecimento, bem como do usuário. Neste sentido, esta portaria de número 274, ela trata dos cuidados em relação ao estabelecimento, evitar aglomeração, colocar à disposição todos os cuidados necessários em relação à higiene, ver o espaço em que os usuários estarão em atendimento, porque, na realidade, esse serviço é com agendamento prévio. Muito daquela orientação técnica que emitimos lá no início do mês de março foi porque havia um fluxo muito grande de agendas para consultas, exames, outras terapias, inclusive cirurgias eletivas, e o transporte que esses usuários precisam, os municípios colocam, então, vans, ônibus, também este cuidado está recomendado na portaria. Nós estamos reforçando os protocolos para que se dê a segurança necessária à população para fazerem esses procedimentos de consultas, exames especializadas, procedimentos mais simples que podem ser agendados junto aos hospitais e que podem e devem ser retomados, tanto para que nós possamos dar o cuidado à saúde das pessoas no presente, quanto também pelos próprios hospitais no que diz respeito à sua sustentabilidade e saúde financeira. A sustentação dos hospitais se dá no conjunto dos procedimentos que ele faz. Nas últimas semanas, o pedido constante das autoridades em saúde é que a população fique em casa para conter a proliferação do coronavírus. Só que nem todos podem fazer isso. Em Cachoeira do Sul, quem precisa sair de casa, mesmo com a intenção de retornar logo, se depender do transporte coletivo urbano, não consegue. A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul autorizou a Transporte Nossa Senhora das Graças a reduzir os horários, as linhas de ônibus para o atendimento à população. Só que desde então, quem precisa realmente usar os serviços está amargando nas paradas de ônibus esperas e esperas, longas esperas, sem saber qual horário de cada linha, qual horário de cada ônibus. Desde a decretação de situação de emergência em Cachoeira do Sul, em função do coronavírus e do isolamento social, a empresa teve drástica redução na circulação de passageiros. Mas para aqueles que mesmo assim precisam sair de casa e dependem de um ônibus para poder voltar, o enxugamento de linhas e redução de horários está sendo um grande transtorno. Faz umas 3 horas que eu estou aqui. 3 horas? Aham. Esperando o Passo da Areia? Aham. Tem sido assim nas últimas semanas? Sim.
Mal porcamente se vê um rumor de ônibus. Tá tudo parado. Sentadinha, cheia das sacolas. Qual é o teu bairro? Volta da Charqueada. Quanto tempo você está esperando o ônibus? Olha, eu cheguei aqui faz acho que uma meia hora. E como é que tá o atendimento de ônibus lá dos teus lados? Tá bem difícil a coisa, bem difícil. Eu solto do serviço 5h30, aí eu fico das 5h30 até as 7 horas esperando o ônibus. E um dia eu perdi ainda. E aí tive que vir de Uber, né? Porque o último que passa é às 7 da noite. Há quanto tempo vocês estão esperando? Desde as 2 horas. Desde as 2 horas da tarde? Só tem às 6 para esperar. Tá bem difícil os horários. Reduziu bastante. Só de 2 em 2 horas, mais ou menos. Tá complicado? Tá complicado. O Paço do Moura só 6h10 interior. E assim, super lotado. Então eu tô esperando um promorar, vou descer ali no terminal da Marina e vou subir a pé. É assim que eu vou fazer. Agora faz uma meia hora, 1 hora que eu tô aqui já. Reduziu muito os horários? Muito. A Dinamara está desde 2 horas da tarde aqui na Praça Honorário esperando o ônibus Soares. Já são 4 horas e 15 minutos e até agora nada. Ela perguntou para o motorista do ônibus que acabou de passar e qual foi a resposta? Que ele não sabe. Ninguém sabe se tem Soares ou não. Foi o que ele disse, que ele não sabe. E o que tu vai fazer? Não, a gente vai esperar mais um pouco e vamos subir a pé. O Conselho Nacional de Justiça prorrogou até 15 de maio o funcionamento dos tribunais brasileiros em regime extraordinário de plantão em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A medida suspende o trabalho presencial de magistrados, servidores e colaboradores, com exceção de serviços essenciais ao funcionamento dos tribunais, como a distribuição de processos e os setores de tecnologia da informação. A resolução garante a apreciação de habeas corpus, medidas cautelares e outros tipos de pedido, como os de medida protetivas em decorrência de violência doméstica e os relacionados a atos praticados contra crianças e adolescentes ou em razão do gênero. Os prazos processuais devem ser retomados em 4 de maio para os processos em meio eletrônico. Essa regra não se aplica ao Supremo Tribunal Federal nem à Justiça Eleitoral. Prestes a fazer 1 ano que começou a ser instalado, o vídeo monitoramento aqui em Cachoeira do Sul ainda não tem data para o começo da operação. Quem conta o que falta para a instalação ser concluída é o comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar, Rodrigo Sartori. Olá, Daniel, estou de volta agora para falar do andamento da obra na sala de vídeo monitoramento. E é o comandante Sartori. Boa tarde, comandante. Boa tarde, um grande prazer falar com vocês. Comandante, infelizmente as obras elas não foram finalizadas. Nós podemos dizer que as obras, houve uma solução de continuidade, infelizmente, em função dessa pandemia, né? Então, com as restrições em relação ao trabalho, né, do pessoal da prefeitura, nós tivemos então um certo atraso, né, em vistas daquilo que se tinha como previsão inicial. Mas podemos dizer assim que 95% mais da obra em si ela está concluída. O que faltam agora são ajustes, né, da estrutura dela para que se possa instalar em definitivo todos os equipamentos, todos os monitores, cabeamentos para finalização da obra e o funcionamento da sala. Existe uma previsão de início da operação? Nós tínhamos uma previsão inicial, mas como citei, dentro agora dessa perspectiva que nós nem sabemos efetivamente, né, como vai se proceder agora os próximos passos a nível de governo estadual, enfim, quais são as restrições que serão impostas. Por quê? Porque tem empresas que virão de fora, né, são as responsáveis pela instalação. Fica difícil de dar uma previsão exata de uma programação, mas é de nosso interesse que o quanto antes, obviamente, a sala entre em operação. Aquilo que era responsabilidade da prefeitura, da Secretaria de Obras aqui de Cachoeira do Sul, aquilo foi feito, foi concluído? Sim, a prefeitura, diante do apelo nosso aí, com a parceria principalmente da Secretaria de Obras, através do seu secretário, deu um suporte, o pessoal veio, as instalações elétricas, que era o principal, vamos dizer assim, fator que faltava ali para finalização, e é o que de mais importante, né, porque faz a ligação dos materiais todos ali, dos equipamentos, foi finalizada. Obviamente que agora,
a gente precisa ainda fazer alguns ajustes ali a nível de vedação da sala, né, de vidros ali e tal, para que a gente possa, então, dar o ok para as empresas virem e instalarem os equipamentos. O cabeamento chegar até ali é a instalação dos equipamentos. Quantos policiais militares devem trabalhar na sala? Como nós trabalhamos por turnos de serviço, né, cada turno são 6 horas, a brigada não para, a sala obviamente não para, como o nosso 190 vai cair ali, né, uma das funções dele. E nessas jornadas de serviço, a média de 3, nós queremos ter 3 policiais militares cada jornada de serviço. 24 horas por dia, esses policiais vão estar lá ligados nas câmeras, nos monitores, na verdade, que vão estar passando todos os acontecimentos. A nova sala, ela vem, além de continuar funcionando 24 horas, ela vem contemplar com algo a mais. O que é esse algo a mais? Exatamente o vídeo monitoramento. Quando a sala estiver em funcionamento, multas poderão ser aplicadas a partir daquilo que será visto nas câmeras? Não. A autuação por si só da Brigada Militar e em alguns tipos de autuação via convênio, né, que nós temos, por exemplo, um município aqui, elas exigem a presença física, né? Porque senão se geraria uma indústria da multa, né? Não é aquilo ali que não serão pardais, não serão lombadas eletrônicas, serão direcionadas para atividades policiais ostensivas, até investigativas, por causa das imagens, né? Voltadas para a parte penal, não para a parte de trânsito, embora o trânsito também tenha uma parte penal, né? Pode sim servir para alguma coisa nesse sentido. Agora, para infrações de trânsito, de uma maneira geral, a mera e simples autuação, não. Mas, infelizmente, tudo isso ainda não tem data para começar a funcionar. Não tem uma data específica. Seria uma irresponsabilidade eu estar dando uma data fixa. Mas agora, com certeza, está muito mais próximo da finalização e operacionalidade do que nós temos o maior interesse por quanto antes sair operando. Comandante, muito obrigada por todas as informações, obrigada por ter esclarecido e dado esse respaldo aí à comunidade que tanto aguarda pela conclusão desse investimento e monitoramento aqui na cidade. Nós que agradecemos o espaço mais uma vez, fica aqui a nossa gratidão a todos esses atores aí que nos deram a capacidade de fazer e construir a sala. E volto a dizer, embora a gente não tenha uma data específica, logo em seguida ela estará operando, estará à disposição da comunidade aí. Podem contar com isso, que nos próximos dias, aí, semanas, vamos fazer o possível para que ela esteja operando em vias já de 100% da plenitude operativa. Estamos ansiosos por isso. Muito obrigada e um bom trabalho por aí. Então, essas foram as informações passadas pelo comandante Sartori, ele que trabalha no 35º Batalhão de Polícia Militar aqui de Cachoeira do Sul. Daniel, eu volto contigo. Obrigado, Gabi, pelas informações. E nós vamos de imediato aqui para as interações, para os recados da nossa audiência. Vamos começar pelo WhatsApp, o Anderson, de Cachoeira do Sul. A respeito do auxílio emergencial de R$ 600, como funciona o pagamento? Ainda somos pagos por data do mês de aniversário ou mudou? Sim, Anderson, tem aquele calendário do governo federal, segue valendo por grupo e também por data de aniversário. Mas tem muitas pessoas realmente reclamando da falta do pagamento. Mas, em tese, né, segue valendo aquele cronograma, aquele calendário divulgado pelo governo. Silmar Martim, de Cachoeira do Sul, estou ligado no NT Sul aqui no bairro Soares. Obrigado, Silmar. Vamos ver a foto que ele mandou. Aí está o Silmar, a Thelma na tela também trazendo informações. O Aleosmar da Silva Rocha está com a gente lá no Facebook, em Cerro dos Peixotos, aqui em Cachoeira. Obrigado, Aleosmar. Tudo de bom para você. Um abraço para a família. Idione Beatriz, verdade, pagamos vale transporte e não temos ônibus nos horários que precisamos. Ela comenta a situação do transporte coletivo urbano aqui de Cachoeira. Fátima Lisboa também com a gente aqui, mandando um abraço pra gente. Muito obrigado. Obrigado de coração a você que interagiu, você que mandou o seu recadinho pra gente aqui no telejornal NT Sul. O NT Sul desta sexta-feira vai ficando por aqui. As reportagens de hoje você encontra lá no nosso site novotempo.com/NT Sul.
Na segunda-feira, a gente está de volta com muito mais notícias para você. Uma ótima tarde, excelente final de semana. Tchau!